O líder dos democratas. Examinemos Rousseau, considerado autoridade suprema pelos democratas. Embora baseie a estrutura social na vontade geral, ninguém mais do que ele aceitou a hipótese da passividade completa do homem diante dos legisladores. Se é verdade que um grande príncipe é um homem excepcional, o que será um grande legislador? O primeiro só tem de seguir o modelo que o segundo lhe propuser. Este é o engenheiro que inventa a máquina, aquele, somente o operário que a monta e a faz funcionar. E o que são os homens em tudo isso? A máquina que se monta e que funciona ou a matéria bruta da qual a máquina é feita? Assim, entre o legislador e o príncipe e entre o príncipe e os súditos existem as mesmas relações que entre o agrônomo e o agricultor e a terra. Imagine quão acima da humanidade estará o escritor, que lenda sobre os próprios legisladores e ensina-lhe seu ofício nestes termos imperativos. Quereis dar estabilidade ao Estado? Aproximai os extremos tanto quanto possível. Não tolerai nem os ricos nem os mendigos. Se o solo é ingrato ou estéril, ou o campo muito pequeno para os habitantes, voltai-vos para a indústria e as artes e trocai os produtos delas pelos alimentos de que se necessitais. ... Em um solo fértil, onde faltam-vos habitantes, dedicai toda a atenção à agricultura, pois assim podereis multiplicar a população. Abandonai as artes, porque só servem para despovoar a nação. ... Se tiverdes uma costa extensa e acessível, então, cobri os mares com navios mercantes, tereis uma existência brilhante, mas curta. Se, porém, o mar banha somente costas cheias de rochedos inacessíveis, deixai o povo ser bárbaro e ictiófago, assim ele viverá mais calmo, talvez melhor e, com toda a certeza, viverá mais feliz. Em suma, e como acréscimo às máximas que são comuns a todos, cada povo possui suas circunstâncias particulares e tal fato por si só gera uma legislação apropriada às circunstâncias. É assim que os hebreus no passado e os árabes recentemente tinham como principal objeto a religião, os atenienses, a literatura, os cartagineses e o povo de Tiro, o comércio, o povo de Rhodes, a marinha, os espartanos, a guerra, e os romanos, a virtude. O autor de O Espírito das Leis mostrou com que arte o legislador dirige a instituição para cada um desses objetos. ... Mas se o legislador se enganar e tomar outro objeto diferente daquele que é indicado pela natureza das coisas, sendo que um leva à escravidão e outro à liberdade, um à riqueza e o outro ao aumento da população, um à paz e o outro à conquista, ver-se-á a lei enfraquecer-se imensamente, a Constituição se alterar e o Estado ficar sujeito a frequentes agitações, até que seja destruído ou modificado e que a invencível natureza reconquiste seu império. Mas se a natureza é tão invencível que consegue reconquistar seu império, por que então Rousseau não admite que ela não precisava do legislador para conquistá-lo desde o início? Por que não admite que os homens, obedecendo à própria iniciativa, vão se voltar ao comércio numa costa ampla e acessível, sem a interferência de um Licurgo, de um Solon ou de um Rousseau, que podem se enganar?